Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou o 14º promotor de justiça da comarca de Mossoró e estou aqui compartilhando um pouco que eu sei sobre inteligência artificial aplicada à atividade ministerial. Queria dizer que nós estamos no terceiro encontro, a terceira aula. As nossas aulas não coincidem com os capítulos, está certo? Nossa primeira aula foi o primeiro e segundo capítulo da nossa apostila que nós disponibilizamos através do QR Code. E é bom verificar onde é que está cada situação. Hoje nós vamos falar um pouco de engenharia de prompt. Engenharia de prompt. O que é que vem a ser engenharia de prompt? Olha, o que é prompt? Primeira coisa, a gente tem que saber o que é prompt. Então, prompt é simplesmente o comando, a pergunta ou instrução que fornecemos à IA. A IA ela quer lhe agradar de todo jeito, sendo que você tem que fazer uma instrução bem clara para que ela entregue o que você deseja e todo mundo seja satisfeito. Então, melhores prompts vão resultar nos melhores resultados, tá certo? É o lixo para dentro, o lixo para fora. Se você não fizer, se você fizer um prompt lixo, você vai receber um lixo. Então, garbage in e garbage out, tá certo? Então, é a arte do diálogo. Hoje nós vamos aprender engenharia de prompt, alguma coisa. Nossos próximos encontros vão ser dedicados exclusivamente para prompts. Nós vamos ver o básico hoje, depois vamos ver Markdown e depois vamos ver algumas técnicas avançadas. Mas é o filé mignon do curso, começa a partir de agora, tá certo? Você vai traduzir o que você quer para a máquina. Ah, ele vai disciplina de metacomunicação, certo? E aprimoramento do pensamento analítico. Então, o profissional ele deve aprender a decompor um problema jurídico complexo, com todas as suas nuances, teses e contra-argumentos, em uma sequência de instruções lógicas claras e inequívocas. Então, vocês simplesmente, por enquanto, pelo menos, a inteligência artificial não lê pensamento. Então, ele tem que saber exatamente o que é que você quer para executar. Pode ter uma falha no meio do caminho? Pode. Mas um mau prompt é um endereçamento para um insucesso. Então, é muito importante que nós tenhamos muito cuidado com o prompt. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Olha, a importância de um prompt bem feito. Vamos dizer que um estudante de direito chega para a bibliotecária, onde eu encontro um livro sobre desmembramento. A bibliotecária, que é uma inteligência artificial, vai registral, de medicina ou até mesmo esquartejamento. Então, o desmembramento ele pode ser qualquer coisa, precisa ter uma objetividade. É isso daí que nós vamos decompor em várias fases a, o prompt, tá certo? Prompt forte. Como é o prompt forte e o fraco? Primeiro é o fraco. Ele é vago ou ambíguo. O prompt forte ele é preciso e bem estruturado. Isso é que nós vamos aprender nesse nosso encontro, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo de um prompt forte, um prompt fraco. Fraco, primeiramente. Faça um parecer sobre este auto de prisão em flagrante. Resultado provável é um texto genérico, possivelmente superficial, que resume os fatos e aplica a lei de forma básica, sem profundidade argumentativa ou alinhamento com a tese ministerial. Agora, qual vai ser o prompt que a partir de agora nós vamos usar? Atue como promotor de justiça com mais de 15 anos de experiência, especialista em crimes contra a pessoa. Analise o boletim de ocorrência, o auto de apreensão e os depoimentos anexados, referentes a um crime de violência doméstica. Com base nesse documento e no meu modelo de parecer anexado, você vai botar um modelozinho, e a gente vai dar um nome a esse modelo, certo? Elabora uma manifestação pela conversão da prisão em flagrância em preventiva. Dê ênfase especial ao risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando evidenciado pelas ameaças proferidas após a agressão e a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima. Siga estritamente a estrutura do modelo fornecido. Relatório, fundamentação, pedido. Então,
A gente vai ter um resultado. Qual é o resultado provável? Peça processual e bem estruturada, com tom e rigor técnico adequado, focado no ponto argumentativo solicitado e alinhado ao estilo do promotor. Com o tempo vocês vão ver que o modelo de vocês, ele vai começar a entender como exatamente você escreve. Meus assessores, eles lidam com inteligência artificial, logicamente, e eles dizem que é impressionante como ele já adquiriu a meu estilo de escrita através dos modelos que são anexados. Mas vamos voltar aqui para nossos slides, certo? Ah, essa daqui é a estrutura de prompt. Estrutura de prompt. Então, você, na hora que você for produzir um prompt, um comando, você deve, para ter sucesso, seguir este roteiro, certo? Primeiro, a persona, a atribuição do papel. O que é que você vai ser? No nosso caso, pode ser membro do Ministério Público, assistente ministerial. A gente pode escrever assistente ministerial, como assessor ministerial. Então, você tem que dizer quem ela deve ser. Defina um papel. Por exemplo, eu dou aula, eu uso a inteligência artificial e diz como professor universitário do curso de Direito. Eu sou pastor evangélico e digo ah, que de fato eu sou, né? Eu sou pastor evangélico na qualidade de tal. Então você vai colocando a personalidade que, no nosso caso, nosso curso, membro do Ministério Público. Então define o papel que deve desempenhar ajustando o mid-site do modelo, seu tom e seu foco. Depois disso, contexto, é o cenário. Forneça o plano de fundo necessário. Explicar a situação e os materiais que ele receberá. Um auto de prisão em flagrante, uma decisão judicial para recurso, um processo para resumo. Então, você vai dar, eu diria mais ou menos que quando a gente prepara uma peça administrativa, seria os considerandos. Uma, quando a gente vai preparar uma recomendação, às vezes uma portaria, seja o que for, é os considerandos. Então, o contexto que você vai colocar ali. Aí você vai dizer a tarefa, é o comando. Então, faça isso, faça aquilo. Então, seja específico sobre o que você quer que faça, de forma clara e inequívoca. O formato, você vai ter, produz um parecer, produz uma tabela, produz uma imagem. Então, especifique a resposta, certo? A estrutura da resposta, né? A resposta deve ser apresentada, deve definir a estrutura de saída desejada. Então, a tabela, um texto, um resumo, um parecer, um recurso, uma denúncia, seja o que for, uma ação civil pública, uma recomendação, uma portaria, tá certo? Qual é o objetivo? O que é que você quer ao final disso? Eu quero um parecer, eu quero um recurso, eu quero uma inicial de ação civil pública, eu quero uma recomendação, certo? Continua os elementos, tá certo? Exemplos, fill shot. Então, nós vamos aprender várias outras técnicas, mas eu vou usar com vocês aqui o fill shot, tá certo? Que é fornecer um ou mais exemplos de como se espera que a IA execute parte da tarefa. Então, você for fazer uma denúncia, coloca uma denúncia sua. Você for fazer um parecer, bota um parecer seu. Até você pode nomear, por exemplo, denúncia modelo, parecer modelo, alegação final modelo, ação civil pública modelo, recomendação modelo. E isso é importantíssimo para evitar alucinações, certo? Restrições ou controle. Então você tem que definir o que a IA nunca deve fazer, estabelecendo limites claros para evitar erros comuns. Mas deixa eu dizer um segredo para vocês. Deixa eu dizer só um segredinho para vocês. Às vezes, mesmo a gente botando essas restrições, principalmente no caso de jurisprudência, é muito fácil ela alucinar. Muito fácil ela alucinar. Eu, particularmente, não confio que a IA vai fazer uma situação jurisprudencial fidedigna. Por isso que eu sempre faço a checagem. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos o Jus Brasil, mas sempre a gente faz uma checagem e geralmente eu peço para trocar por uma que eu já vi e façam a
a citação. Eu não espero que ele faça, não. Mas muito cuidado com citação de lei, citação de doutrina e citação de jurisprudência. Ok? Vamos continuar aqui. Eu trouxe um exemplo prático para a gente. Olha. Persona, haja como assessor de promotoria criminal. Qual o contexto? Documento em anexo é um inquérito policial sobre furto de um botijão de gás. Qual a tarefa? Elabore um resumo dos fatos, identificando a vítima, o investigado, o objeto subtraído e as principais provas colhidas. Depoimentos, autos de apreensão. Apresente o resultado em tópicos, utilizando negrito, para destacar elementos dos autos. Inclua o estilo de linguagem, formal, técnico, informal. Se é um relatório, para ser tanto formal, né? Qual o objetivo? Forneça o conhecimento do processo pelo promotor de justiça. O que podia ser mais? Elabore uma denúncia, faça um parecer, faça alguma, mas geralmente a gente precisa tomar conhecimento do conteúdo do inquérito para depois a gente tomar alguma atitude. Não é assim que a gente faz? Exemplos: usar um resumo anterior como formatação e as informações desejadas. O que é que eu faço? Utilize como estrutura narrativa o modelo anexado. Ó, restrições. É terminantemente proibido citar jurisprudência que não esteja presente nos arquivos da sua base de conhecimento. Não faça suposições sobre vida pregressa do réu. Muito bem. Então, você, no que pese, às vezes, ele dá um vacilo na questão da jurisprudência e lei, é muito importante que se coloque as restrições. Depois você faz aquela checagem, a gente vai ver no nosso encontro sobre alucinação que isso é imprescindível. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Ele não está completo com todos os elementos, mas pode ajudar aqui a vocês a compreender como é que você vai jogar o prompt. Primeira coisa, você anexa o PDF, aí depois você vai jogar esse prompt aqui. Atue como analista do Ministério Público, com base exclusivamente no documento fornecido, para não alucinar. Geralmente eu faço isso no Notebook LM, mas pode usar no Gemini, não tem nenhum problema. O que é que você quer? Gera um resumo estruturado do inquérito policial contendo os seguintes tópicos. Veja, não é só um resumo qualquer. Não. Fatos principais investigados, pessoas envolvidas, vítimas, investigados, testemunhas, indiciamento realizado pela autoridade policial, principais provas de materialidade e indício de autoria. Aí eu boto também o quê? Eu também eu costumo colocar faça referência às provas periciais e assim por diante. Recomendação inicial, denúncia, arquivamento ou novas diligências com base justificativa. Então, trouxe aqui também para a gente outro exemplo, comparando depoimentos, como assistente da promotoria, com base no arquivo PDF, que eu já tenho juntado, realiza uma comparação cruzada de todos os depoimentos contidos no documento, identifica o ponto-chave da narrativa, fato do local, data do fato, local, descrição do autor, e agrupa as informações em duas categorias. A. Pontos de coerência, listando quais testemunhas concordam sobre cada ponto. Ponto de divergência. B. Destacando as contradições ou omissões significativas entre os relatos. Ao final, elabora um quadro comparativo com os pontos coerentes e as incoerências. Ó, você vai ter, o que é que você quer? O produto. Eu quero uma tabela. Para depois, através disso daí, eu elaborar a peça que for necessária. Por fim, ainda temos aqui outro exemplo, verificação de diligências, como promotor de justiça, experiente na área criminal, com base na lista de diligências usuais para o crime de furto, fornecida na fonte do prompt usuais, prompts usuais. Então, você vai lá e fornece vai dar trabalho inicialmente, mas você cria uma lista de quais diligências você naturalmente usa e você bota na base. Junto com o processo, você bota também na caixa de diálogo, né? Que você está falando. Verifique quais foram realizadas nesse inquérito policial e quais estão ausentes. Para cada diligência ausente, sugira a sua realização ainda seria pertinente para a elucidação
do caso. Então, a, o último, agora é o último exemplo. Então, quando você, por exemplo, trabalha no criminal, que é a minha expertise, às vezes você é chamado para fazer uma análise. A primeira coisa que você tem que fazer é análise de alguma alternativa despenalizadora. Então, nós temos transação penal, a NPP, SUSI processual. Então, nós criamos esse prompt aqui para ficar bem claro. Então, atue como promotor de justiça, analise o inquérito policial, a folha de antecedentes em anexo, verifique, de forma fundamentada, o cabimento dos seguintes benefícios: transação penal, acordo de não persecução penal, analisando a pena mínima, ausência de violência, grave ameaça, confissão antecedentes, que são os requisitos lá do artigo 28 da lei do Código de Processo Penal, e a suspensão condicional do processo, aí também podia botar a pena mínima, a que não está respondendo por outro processo, que não está com outra suspensão, que não foi beneficiado nos últimos 5 anos, apresenta análise para cada instituto separadamente, concluindo pela sua aplicabilidade ou não ao caso concreto. Juntamente com o processo, você pode botar o Código Penal, a Lei 9.099, que ele vai fazer uma análise ampla. Então, isso daí era o que nós tínhamos para falar introdutoriamente sobre engenharia de prompt. Eu espero que esses encontros tenham sido bem produtivos e elucidativos. Continue nos acompanhando através da nossa apostila e que as dúvidas vão surgir, mas a gente, com o tempo, a gente vai elucidando isso daí, tá bom? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.